chegou, nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Meus amigos, boa noite. Mais uma vez, muito satisfeito, muito feliz, muito contente de poder adentrar os vossos lares e poder, com vocês, realizarmos uma pequena reflexão de um trecho bíblico, né? Com certeza seremos presenteados, seremos agraciados por Deus, por essa espiritualidade superior, com bênçãos, com benesses para a nossa alma, para o nosso coração. Aproveito para lembrar que nossos encontros acontecem sempre às sextas-feiras, 20 e 30, né? Celebrando aí o fim dos dias úteis da semana praticamente, né? Que como essa foi uma semana muito cheia de lutas, de batalhas, mas de muitas alegrias também, e já preparando a gente também para a próxima, para uma semana que se aproxima, né? Queria agradecer de todo o coração e pedir que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe a cada um de vocês. Nessa noite, para essa noite especificamente, eu escolhi um trecho do livro dos Gálatas, né? Na verdade não do livro dos Gálatas, mas da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Essa comunidade na Galícia, essa comunidade cristã, aquela região na Galícia, que naquela época que Paulo quem fundou, na verdade, aquela região que era uma região bastante vasta, uma região bastante grande, que era formado pela Frígia, pela Psídia, né, pela própria uma parte também chamada Galícia, e uma comunidade muito grande que se espalhou rapidamente. E que essa carta específica Paulo escreveu devido a uma heresia que surgiu naquela época, quando alguns pregadores surgiram após a ausência de Paulo, que Paulo teve que continuar viajando suas viagens missionárias. E que, se você ler essa carta aos Gálatas, eles falam que Paulo usa o termo pregando um evangelho diferente, pregando um novo evangelho diferente do que ele ensinou. Porque, especificamente naquela época, existia uma corrente lá com alguns novos pregadores que estavam atrelando o cristianismo, a doutrina de Jesus, à prática judaica, condicionando, né, a doutrina de Cristo a certos rituais, a certas normas judaicas. E Paulo combate isso firmemente, né? Que é tanto que essa carta ela é tida como feita para expor as verdades do Evangelho. Essa carta aos Gálatas é uma carta maravilhosa, sempre quem puder se deliciar, porque a gente sente nas palavras de Paulo aquela necessidade de educar, de catequizar as pessoas da forma correta, de orientar as pessoas da forma correta, segundo o que ele tinha aprendido do Cristo. Inclusive é nessa carta que está aquela famosa passagem onde Paulo repreende Pedro duramente, por Pedro também está querendo de certa forma atrelar o cristianismo. Na verdade, Pedro queria que o cristianismo fosse só para os judeus. E Pedro tinha esse pensamento, e Paulo combate isso. Tem esse atrito com Pedro, né? E mesmo Pedro querendo que os gentios que se convertissem ao Evangelho adotassem as práticas judaicas, Pedro recrimina ele, né? E até diz firmemente como é que você, como judeu, não age como gentio e quer que gentios venham a agir como judeus. Está lá em Gálatas, acho que no capítulo 2. E a gente dá uma procurada, a gente acha. Para hoje, eu escolhi um trecho de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, o versículo de 1 a 6. É um trecho muito rico, é um trecho onde Paulo ele é muito claro, como em todas as suas cartas, mas que ele deixa claro para nós as benesses do Evangelho, a liberdade que seguir a Cristo nos proporciona, e também deixa claro uma repreensão, como foi praticamente o objetivo maior dessa carta, em relação às falsas práticas que eram trazidas para dentro do Evangelho. Então Gálatas 5, de 1 a 6, diz o seguinte: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados
estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, Paulo é muito duro nessas palavras, né? E a gente iniciando a reflexão aqui a partir do versículo 1, quando ele fala: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo da servidão. Nesse sentido, Paulo ele registra para a gente que uma vez que você tem a experiência do Cristo, uma vez que você se aproxima do Cristo, uma vez que se inicia a vivência do Evangelho de Jesus Cristo, uma vez que a gente medita na palavra, que a gente faz a nossa prece, que a gente vai para a casa espírita, que a gente tem nossa vida de fé, que a gente tem nossa vida de vivência do Evangelho, e principalmente a partir do momento que você se deixa transformar por essa doutrina do Cristo, ela é fortemente libertadora. Ela vai nos libertar, antes de tudo, dos males que nos assolam, né? Da maldade que há, não a maldade, mas a ausência de bondade, a ignorância que há em nosso coração. A convivência com Cristo vai nos proporcionar uma mudança de vida. E muitas coisas antes lícitas para nós nos parecerão ilícitas, e nós compreenderemos, começaremos lentamente, mas continuamente, a aprender dessa verdade, que é a liberdade do mal, a liberdade do pecado, como fala aqui na Bíblia. Cristo nos liberta de todo o mal. Cristo libertando a nós de todo o mal, num efeito em cadeia, libertará de todo o mal todas as pessoas que nos envolvem na nossa sociedade. A começar da nossa família, começará a perceber as mudanças, começar no nosso ambiente de trabalho. Será um efeito em cadeia, até que esse planeta seja um lugar apenas de almas regeneradas pelo Cristo, de almas aderentes à mensagem de Jesus Cristo. Então, Paulo fala firmemente isso. Sejamos firmes na liberdade com que Cristo nos presenteou. Abracemos essa liberdade do mal, essa liberdade do pecado, essa liberdade dos vícios, essa liberdade das doenças que afligem a alma, essa liberdade de tudo que vai contra toda a nossa lei natural. Essa liberdade que só a palavra de Cristo nos proporciona. E mais enfaticamente ainda na frente, ainda no mesmo versículo, ele diz: e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. No sentido que a gente não deve olhar para trás. Uma vez que nós optamos pelo seguimento do Cristo com sinceridade, com honestidade do coração, com muita humildade, mas sabendo que é uma caminhada muito difícil, que sigamos sempre em frente, que não olhemos para trás, né? Quem põe a mão na charrua e olha para trás não é digno de mim. Olhar para frente, olhar para a nossa caminhada, olhar sempre para o modelo que é o Cristo, que nos proporciona a nossa reforma íntima, porque essa reforma íntima ela começa a partir de uma decisão, de uma opção que nós fazemos, não é? de segui-la, de tocá-la. Essa reforma íntima que nós decidimos botar para andar, botar para frente. Então, não nos permitamos retroceder, não nos permitamos sentir saudades do pecado, sentir saudade dos erros, sentir saudade dos vícios. Não nos permitamos, não deixemos brecha. Olhemos sempre para esse objetivo, para essa liberdade, abraçando essa liberdade que Cristo nos presenteou, essa liberdade que Cristo nos ofertou. Essa liberdade que ela é baseada, que ela depende da nossa adesão, ela depende, consequentemente, do nosso livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a opção de seguir a Cristo ou não, de seguir a sua reforma ou não, de seguir a sua proposta ou não, de abraçar essa reforma ou não. Então, que esse nosso livre-arbítrio seja bem usado, que esse nosso livre-arbítrio nos proporcione um aproveitamento maior, um aproveitamento pleno dessa encarnação, dessa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. Essa reforma íntima depende de uma adesão voluntária, essa reforma íntima depende do bom uso do nosso livre-arbítrio.
O bom uso do livre-arbítrio vai nos levar a um outro patamar. Nós somos diferenciados e agraciados porque Deus nos presenciou isso, como diz na questão 843 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? No que os Espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Deus não nos fez máquina. Deus nos fez almas com essa dádiva, né? De seguirmos por amor, de seguirmos apaixonados pela generosidade divina, de seguirmos encantados pelo exemplo de Jesus Cristo que nós devemos imitar. Então, nesse versículo 1, Paulo sintetiza isso. A liberdade que a adesão ao Evangelho nos proporciona, e nos recomenda ainda no final desse mesmo versículo 1, que não olhemos para trás. Não olhemos para trás, olhemos sempre para frente. Sigamos sempre firmes, e sempre em frente. Nos versículos posteriores, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, Paulo faz o alerta referente à fé, a uma fé sem ritualismo. Ou com tudo, de certa forma, sempre vai existir um ritualismo. Mas o fundamental é que esse ritualismo não seja o protagonista da nossa fé. Que o protagonista da nossa fé seja um amor por Deus, um amor pela mensagem de Jesus Cristo. Tanto que ele no versículo 2 e 3 e 4, ele nos alerta, né? A fé não é prática, ritos. A fé é uma relação com Deus, né? E ele critica porque, como eu falei previamente, existia uma corrente lá, uma heresia, que tinham que circuncidar os cristãos recém-convertidos, circuncidar uma prática totalmente judaica. E Paulo bate de frente. Se você está circuncidando, você não entendeu o Evangelho de Cristo. Se você está circuncidando, você ainda está sob o jugo da lei. Aí ele diz muito firme, no versículo 6, no último versículo: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Não tem valor perante a mensagem de Cristo se a pessoa era circuncidada ou não. Tanto que no versículo ainda anterior ele diz: porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. E aí ele diz: não interessa se você é, no versículo 6 mais à frente, se você é circuncidado ou incircuncidado. Não tem valor, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. A fé, essa crença no superior, essa crença numa força maior do que nós, todos nós temos, né? Essa consciência de Deus, da lei de Deus em nós temos. Mas essa crença só vai começar a operar em nós, só vai começar a transformar nossas vidas a partir do momento que ela seja operada, movida pelo amor. Então, o amor é o combustível da nossa fé. A nossa fé, essa lei de Deus que está entranhada, né, na nossa mente, que está entranhada no nosso coração, ela só vai só vai começar a promover algo em nós a partir do momento que ela seja operado por esse amor e que esse amor seja transformador. E esse amor é um amor pela mensagem do Cristo. Esse amor é um amor pelo próprio Cristo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, item 25, diz que, ainda em relação à liberdade, mas os que o contrário usam mal da liberdade, que Deus lhe concede, retardam a sua marcha. Tal seja a obstinação que demonstre, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação. E aí sim se torna um castigo. Então, que esse amor que Deus nos proporciona a cada dia, que nós devemos cultivar esse amor pela mensagem de Cristo, esse combustível vai mover a nossa fé para frente, vai nos fazer seguir indefinidamente, mas sempre em frente, no aperfeiçoamento, no melhoramento do nosso ser, no melhoramento da nossa alma. Guardemos que a fé, quem opera a nossa fé, é o amor. Esse amor que a gente tem que procurar o Cristo na leitura da codificação, nós temos que procurar o Cristo em toda a literatura espírita, que é maravilhosa, nós temos que procurar o Cristo na leitura da Bíblia, nós temos que procurar o Cristo na prece, nas nossas reuniões públicas, nos passes. Nós temos que procurar essa intimidade com a mensagem do Cristo. Nós temos que procurar nos tornar íntimos do próprio Cristo. Isso sim vai nos fazer pessoas melhores.
não é? Emmanuel, lá na obra O Consolador, ele reforça o que Paulo diz nesse último versículo. Ele diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então é isso. Ter fé, ela só vai ser, essa fé, ter fé e não ter amor pelo Cristo não vai gerar em nós o necessário que tanto buscamos, né? Então, fazendo uma síntese do que Paulo nos fala nessa leitura aqui. Primeiro, da liberdade que Cristo nos proporciona pela sua mensagem, que vai nos libertar de todos os males, que vai nos proporcionar ser novas criaturas. Mais à frente, Paulo fala para que não olhemos para trás, para que optemos por esse caminho e sigamos firmes em frente, não é? Paulo também nos orienta ainda nessa passagem, para que nossa fé, a nossa intimidade com Deus não dependa de nenhum ritual específico. No quarto, em casa, nós podemos muito aumentar essa intimidade com Deus, sem ritualismo nenhum. A prática da fé é o contato íntimo da alma, das nossas almas com Deus. E por fim, Paulo diz que o que move, o que vai tornar essa fé em nós transformadora, o que vai tornar essa fé em nós gerar frutos, é exatamente o amor pela mensagem de Deus, o amor por Deus. Cultivemos esse amor, cultivemos essa intimidade com Cristo, olhemos para o exemplo do Cristo e não percamos nunca essa certeza que essa fé vai nos levar no lugar onde tanto desejamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e que o Senhor nos conceda a sua paz. Uma boa noite a todos. Ele é o caminho.